Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jorge Cardoso, advogado especialista em Direito do Trabalho, Processual Civil e Direito Civil. Hoje eu vou fazer um comentário a respeito de um livro muito interessante que é atual. Ele foi escrito em 1949, titulado como... O título dele é 1984. O autor faz um aparato a respeito de um país totalitário em que as pessoas são totalmente controladas por câmeras, filmagens, etc. E tal. Eu vou ler um resumo e depois eu explico. O romance distópico intitulado 1984, do autor George Orwell, foi publicado no ano de 1949. O livro narra como era a vida dos moradores da pista de pouso 1, anteriormente conhecida como a Grã-Bretanha. Fez um paralelo no ano de 1984, região essa que era denominada pelo regime totalitarista do Partido do Grande Irmão. Os moradores de tal região eram divididos em 3 grupos. Os proletas, que eram a maior parte da população, mas que tinham a oferecer ao partido apenas a força braçal. Os membros do partido externo, que eram os membros que trabalham para os ministérios do partido, e os membros do núcleo do partido, que eram a menor parcela da população, mas que dominavam e ditavam todas as regras. O partido controlava todos os passos e até pensamentos daqueles que lá viviam. Existia na história até mesmo uma instituição denominada Polícia do Pensamento, que combatia todos aqueles que se expressavam ou às vezes apenas escrevia como protagonista uma ideia contrária à do partido do Grande Irmão ou contra a figura do Grande Irmão. Não existia a liberdade de pensamento. Na história, existe nem sequer o direito de pensar de forma diversa daquela doutrinada pelo Grande Irmão e pelo partido. Não existia também nenhum tipo de privacidade, uma vez que até dentro da resistência dos membros do partido externo e do núcleo do partido existiam teletelas, seria assim uma filmagem, que era uma televisão onde, além de ser exibida uma programação totalmente inalterada pelo telespectador, existia também uma câmera que conseguia visualizar todo e qualquer movimento do morador dentro da sua própria residência. As teletelas existiam em diversas partes da cidade, exceto nas proletas, que viviam os pobres, que esse ficava fora dessa região. Apesar dessa vigilância, conforme o livro, parecia algo absurdo e até muito distante, vez que fere nossos direitos de liberdade e privacidade, não devemos nos esquecer do caso do ex-técnico da CIA lá nos Estados Unidos, Edward Snowden, que revelou um esquema de espionagem do governo americano em 2013, recentemente, e do vazamento de dados do Facebook para uma empresa de dados desde 2014. Veja vocês. Apesar de não ser um grau exacerbado do livro, não deixamos de ter nossa liberdade e privacidade invadida pelo uso indiscriminado e sem autorização de nossos dados. O livro, em certa parte, chega a ser agonizante, uma vez que é difícil hoje nos imaginarmos sem direito como liberdade e privacidade. Direitos esses conquistados no Brasil com muito sofrimento após anos de ditaduras, e que hoje são garantidos pela Constituição Federal de 1988 com cláusula pétrea, devido à magnitude que tem. Portanto, em resumo, o que eu quero dizer com relação a esse livro? Hoje nós vivemos sob vigilância constante. Se você pensar no contexto dos nossos governantes hoje, nós temos uma vigilância fora do comum. Onde você for, numa cidade, eu moro numa cidade de 140 mil habitantes, hoje ela é toda filmada. Isso quer dizer que a gente vive com total insegurança. Mesmo com todas essas filmagens, nós não conseguimos fazer com que nossos governantes tenham o mínimo de respeito com o dinheiro público, tenham o mínimo de respeito com o seu povo. Apenas eles fazem o que fazem, roubam da forma que roubam, porque se você observar, quando você vai nas leis que governam o país, você vai ter brechas, e fora as brechas, existe sim a maldade dentro das pessoas, dentro do coração das pessoas, que quer destruir. Então você pega o Brasil hoje, o Brasil
comparando com o livro, lá tinha três categorias de pessoas. Nós temos 3 classes hoje. Eu acredito que nós hoje só temos 2. É a classe A e B. Mas tem uma classe nossa que não chega a ser nada, que é uma classe C. Seríamos aquela classe que está fora do contexto. Veja para você que nessa política atual, quando foi revelar os valores para distribuir para a população, verificou-se que CPF de mais de 30 milhões de brasileiros estava inexistente. Engraçado isso porque é como se essas pessoas nunca tivessem movimentado dinheiro, nunca tiveram conta corrente, etc. e tal. Então veja você, são 30 milhões, não são 3, 4, são 30 milhões da população que estava com o seu CPF. Então você vê o absurdo que é comparativamente ao livro. O autor escreveu o livro em 1949. O título do livro 1984, ou seja, ele esticou para 1984. Mas se você pegar hoje 2020, não muda muito a nossa vida. Porque nós estamos sempre sendo vigiados pelos bandidos. Bandidos quais? Os piores, né? Que são os nossos políticos. Bandidos quais? Os piores, que são aquelas autoridades que nos representam, aquelas autoridades que têm a toga, que é a pior de tudo. Enfim, então quando você lê esse livro, é uma recomendação que eu faço, observe e deve ler, porque em princípio assim, a leitura é essencial a tudo. E se você ler, você vai observar que ele é mais atual do que 1984. Ele deve chegar a muito mais além. Eu acho que ele deve se eternizar. Como outro livro que eu aconselho você, Dom Quixote, um livro excepcional que foi escrito antes de Cristo, praticamente, e é tão atual, né? Enfim, essa é a minha dica hoje, fazendo um breve relato de um livro e dando uma explicação genérica sobre o nosso estado chamado Brasil, em especial minha Bahia, porque aqui vivo e sobrevivo dela. Ok? Não esqueça de dar um ok aí, dar um joinha, inscreva-se no meu canal, compartilhe com seus colegas. Acho muito legal quando vocês fazem isso, e acho que se a informação foi útil, comente. Se não foi também, comente. Pode mandar e-mails para mim, meu e-mail tá aí, e caso queira, mande zap dizendo meu telefone 9935-9239, o DDD 77. Estou à disposição para responder qualquer pergunta. Se eu não souber a resposta, claro, terei o maior prazer em pesquisar e responder futuramente. Obrigado e tenha uma boa tarde. Fique com Deus, um beijo no coração.